Temos nossas Bíblias em Hebreus, carta de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, os versos 19 a 25. Hebreus, capítulo 10, os versos 19 a 25. Nós temos falado ao longo desses domingos de janeiro e agora adentrando em fevereiro sobre o tema de restauração. Restauração ou revitalização. Nós já falamos sobre a restauração do primeiro amor, falamos também sobre a restauração do ânimo, lá em 1 Reis. E hoje eu gostaria que nós estivéssemos falando sobre a restauração da alegria de ser igreja, ou restaurando a alegria de ser igreja. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25, peço que os irmãos estejam acompanhando assim em silêncio. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, soberano Deus, a Tua palavra, ó Deus, lida, ela já fala aos nossos corações. Mas nesse momento, ó Deus, nós te pedimos que, pela iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor continue falando conosco nesse momento, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, para sermos nesse momento aqui, ó Deus, a Tua boca. Ó Pai, que os nossos corações e as nossas mentes estejam, ó Deus, propensos a ouvir a Tua voz nesse momento. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, não se sabe quem é o autor da carta dos Hebreus. Há uma divergência, digamos assim, entre alguns teólogos estudiosos de que talvez tenha sido Paulo que escreveu os Hebreus, por ter uma grande semelhança com as cartas paulinas. Alguns estudiosos dizem que talvez foi Apolo, que também tinha, que era um dos discípulos ali de Paulo, né, e também judeu, mas nós não podemos bater o martelo quanto ao autor da carta de Hebreus. Nós sabemos que Hebreus tem esse nome porque ela foi escrita e destinada a cristãos judeus, que agora, eles, depois de terem recebido Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora eles, diante de algumas ameaças, diante de uma grande perseguição que os cristãos vinham enfrentando na época, agora fugiam alguns do cristianismo. Alguns já estavam deixando as práticas cristãs, estavam voltando ao judaísmo, outros, como nós acabamos de ver no verso 25 aqui, outros estavam deixando de congregar por medo da perseguição. Os cristãos, como nós já falamos aqui, eles eram perseguidos, mortos, trucidados em praça pública, seus corpos eram queimados vivos em praça pública, cristãos eram decapitados, crucificados. Então, nós já sabemos de tudo isso. O autor, então, escreve para esse público. Essa carta, na verdade, que é um sermão exortativo para uma audiência repleta de judeus. Por isso o nome Hebreus. Esse livro é, portanto, um sermão pregado para exortar as igrejas, de que elas devem permanecer com Cristo, de não voltarem à antiga vida, de não voltarem ao judaísmo, de não cederem por causa da perseguição. Essa carta, ela não só encoraja, mas ela também adverte sobre as trágicas consequências
àqueles que abandonam Cristo. O autor de Hebreus, então, ele faz alguns alertas, ele faz algumas advertências para aqueles que conheceram a Cristo, mas que agora já a tendência é saírem dos caminhos de Cristo. Irmãos, nós temos visto em nossos dias alguns que se dizem cristãos, mas que não estão dispostos a caminhar com Cristo em toda e qualquer circunstância. Muitas vezes nós cantamos aqui, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias, eu estarei contigo, Senhor. E fazemos como o apóstolo Pedro: olha, Senhor, eu estarei contigo até o final. E a gente vê que no momento em que Jesus estava sendo crucificado, Pedro nega a Cristo 3 vezes. Nós temos visto hoje cristãos evangélicos, como falamos hoje aqui pela manhã, que flertam com o mundo, flertam com uma vida dúbia. E pior ainda, tem cristãos que não apenas flertam com o mundo, mas têm um namoro firme com o mundo. Um namoro daqueles namoro compromissado, pronto para casar mesmo. Alguns têm vivido dessa forma. Aqueles cristãos, ou alguns já antigos cristãos, eles abandonaram a Cristo. Eles abandonavam o caminho. Irmãos, nós podemos fazer parte da igreja do Senhor. Isso é algo que deve nos motivar, nos alegrar em todos os instantes, porque nós vivemos a palavra do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor escreveu através de homens inspirados pelo seu Santo Espírito, nós temos visto se cumprindo nos nossos dias. O autor da carta aos Hebreus, ele fala a cristãos que estão sendo perseguidos. Claro que dada a sua proporção, mas será que nós não estamos sendo perseguidos hoje em alguns aspectos? Os hebreus, eles não haviam rompido totalmente com a sua antiga vida, com a sua velha vida. O velho homem ainda habitava ali no coração de muitos dos hebreus. Com base na superioridade de Cristo sobre tudo aquilo que ele havia precedido, então o autor ele enfatiza: aproximemo-nos com sincero coração, verso 22, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Tendo, pois, irmãos, verso 19, intrepidez para entrar no santo dos santos. Irmãos, o autor aos Hebreus, ele dá uma ênfase aqui a Jesus Cristo. E ele fala que Jesus Cristo ele foi mais importante do que tudo aquilo que o precedeu, e que ele é mais importante do que tudo aquilo que viria depois dele. Nós podemos então tirar grandes lições dessa carta. Nós, na caminhada como servos do Senhor, como a sua igreja, entendendo que servir ao Senhor é um grande privilégio. Sermos igreja é um grande privilégio. Voltarmos ao primeiro amor, estarmos animados com isso, estarmos tendo a plena convicção de que ser igreja é um grande privilégio. Em primeiro lugar, eu gostaria de que nós estivéssemos pensando que termos a alegria em ser igreja, nós temos alegria em ser igreja quando nós entendemos o que Cristo fez por amor a ela. E aí nós vamos entender e vamos ter gozo em nosso coração. Os versos 19 a 21 dizem o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, na sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Para nós entendermos o que o autor está falando aqui, nós precisamos olhar um pouco para trás. Precisamos dar uma rebobinada na fita e olhar um pouquinho para trás, no Antigo Testamento. O que era o dia da expiação? Nós falamos aqui brevemente, em uma das nossas últimas escolas dominicais, o que seria o dia da expiação. O que era o santuário, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote. E aí nós vamos poder entender. O sumo sacerdote era aquele que entrava no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era uma espécie de local reservado, uma salinha dentro do santuário. Quando aqueles irmãos entravam ali uma vez por ano para adorar a Deus, e o sumo sacerdote tinha essa missão de sacrificar um cordeiro puro,
um cordeiro sem defeito, e apresentar o seu sangue ali como oferta ao Senhor, pelos seus pecados e pelo pecado da igreja, pelo pecado do povo. E nós vemos que entrar no Santo dos Santos não era algo simples, não era algo tranquilo e rotineiro. O sumo sacerdote ele tinha que se purificar ao ponto de entrar ali e não ser fulminado. E aí nós vamos ver em algumas literaturas do período intertestamentário, que é o período entre o Velho e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, que falam que quando o sumo sacerdote entrava ou adentrava ao Santo dos Santos, amarravam-lhe uma corda na sua perna, para que se ele morresse lá dentro, se ele entrasse ali de forma impura, eles pudessem puxar o seu corpo para fora. Eles não poderiam entrar lá para buscar o corpo do sumo sacerdote, porque eles também morreriam. Então, o autor de Hebreus falando isso aqui a um público hebreu, você imagina a estranheza que isso tenha causado aos ouvidos desses irmãos, desses hebreus ali. Como assim? Entrar no Santo dos Santos? Eles tinham isso rotineiramente em sua vida. Era uma rotina para eles. Como assim entrar no Santo dos Santos? E aí eles começam a entender que Jesus, o Santo de Deus, o puro Cordeiro, e nós vamos ver em toda a palavra que o Senhor Jesus é profeta, rei e sacerdote. Nós vamos entender que ele, sendo sumo sacerdote ali, era também a oferta ali a ser apresentada ao Senhor. E nós vamos poder ver, principalmente nos evangelhos sinóticos, que quando Jesus morre, o véu do santuário ele é rasgado de cima a baixo, não de baixo a cima, de cima a baixo, irmãos, simbolizando que foi o próprio Deus que rasgou esse véu. E agora nós podemos então ter esse livre acesso a Deus. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote, a não ser que seja Jesus Cristo, né? Claro que dependemos única e exclusivamente dele, mas nós não precisamos mais de alguém para interceder em nosso favor, em prol dos nossos pecados. Nós temos esse livre acesso. Não precisamos que alguém vá em nosso lugar e apresente essa oferta, porque essa oferta já foi entregue ao Senhor, essa oferta é o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus ele se entrega para cumprir tudo aquilo que fora prometido no Antigo Testamento, nós vemos que a promessa é cumprida, irmãos, na plenitude. Não precisamos mais de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele já fez isso em nosso lugar. Mas essa plena confiança, esse acesso, eles são cedidos por meio do sacrifício. O sacrifício feito pelo sangue do Cordeiro. Meus queridos, essa confiança nós temos pelo privilégio que temos em sermos chamados filhos de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos afundados na lama. Isso traz uma alegria, irmãos, porque a igreja do Senhor, isso deve trazer uma alegria em nosso coração, em sermos a igreja do Senhor. Se nós olharmos em Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está exortando ali sobre o casamento, ele fala: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. É um privilégio muito grande, irmãos, nós sermos igreja. E aí nós temos um mandamento que para nós maridos é terrível, difícil. Como é que nós vamos amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela? A ponto de sofrer aquilo que ele não fez, de pagar um preço que não era dele. Não há como nós dizermos que amamos o Senhor se nós não amamos a sua igreja. Ser igreja do Senhor é algo que deve encher o nosso coração de alegria. Entrar no Santo dos Santos aqui, ele é dito pelo autor que nós entramos lá como igreja, porque assim era feito no Antigo Testamento. É óbvio, irmãos, que nós podemos e temos esse livre acesso para falar com o Senhor. Lá em Mateus fala: quer falar com o teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus em secreto, que Ele te ouve e te atende. Óbvio, nós entendemos isso. Mas aqui, o contexto aqui de Hebreus, o autor está falando: olha, quando vocês, igreja, entrarem no santuário para adorar,
entrem e tenham livre acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, por causa de Jesus, que é acima da lei. Se nós olharmos nos capítulos anteriores aqui de Hebreus, o autor vai falar que Jesus é acima de Moisés, que ele é acima de Arão, que ele é acima de Davi, que ele é acima de todo e qualquer profeta que possa ter existido, que ele é acima da lei. Irmãos, por nós, pela sua igreja, que o Senhor entregou a sua vida, que Ele entregou, nosso Deus entregou o seu próprio Filho. Isso deve encher os nossos corações de felicidade. Por isso que o ajuntamento do povo de Deus, a igreja, isso que nós fazemos quando adentramos aqui, não é algo, irmãos, que deve ser simplório em nossas vidas. Estar aqui na casa do Senhor, no dia do Senhor, como igreja do Senhor, reunidos nesse ajuntamento, deve ser algo que nós devemos fazer solenemente. Nós devemos fazer com alegria em nossos corações. Quando de fato nós entendemos o que o Senhor fez pela sua igreja, nós temos muito mais prazer em estar aqui. Nós temos muito mais prazer em estarmos aqui, não por religiosidade, misticismo. Eu preciso ir na igreja domingo, senão parece que a minha semana não vai bem quando eu não vou na igreja no domingo. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando do entendimento genuíno do que de fato é ser igreja. Muitos por aí falam, eu sou igreja. Eu sou igreja. Ninguém é igreja sozinho. Você é parte do corpo. Você é um membro de um grande corpo. A sua igreja, a sua noiva, quando nós entendemos o que o Senhor fez por ela, nós de fato a amamos muito mais, nos comprometemos muito mais, temos muito mais alegria em estarmos aqui trabalhando para o Senhor. Muitos por aí fora podem olhar para você e falar assim, você já vai para a igreja de novo? Você está trabalhando lá na igreja, você está ganhando quanto? Vocês já ouviram isso? O que você está ganhando indo lá para a igreja, cara? Todo domingo você vai para a igreja, você gasta seu tempo lá. O Senhor, que restaura a nossa alegria, nós precisamos orar para isso, restaurar a nossa alegria em ser igreja. Em segundo lugar, nós temos alegria em ser igreja quando nos aproximamos dele. Mas isso nos traz tanto privilégios, como eu já falei aqui, como algumas obrigações. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, esse livre acesso, então ele nos permite a nos aproximarmos e termos intimidade com ele. O caminho foi aberto para a presença de Deus. E isso nos traz grandes privilégios. Mas isso também traz para nós alguns deveres. Não é de qualquer forma. A graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Um alto preço foi pago. E se aproximar, ter acesso a Deus, ter acesso ao Deus Santo, podermos adentrar no Santo dos Santos, para nós é algo maravilhoso, honroso. Mas não é simplesmente ir de qualquer jeito. Hoje pela manhã nós brincávamos aqui, sobre aquele versículo herético, venha como estás e permaneça como quiseres. Está escrito lá em Heresias 3, capítulo 4. Venha como estás e permaneça como quiseres. É muito disso que tem sido pregado por aí hoje em dia, irmãos. Um evangelho que quer adeptos. Quer adeptos e mais adeptos. Olha, venha. Você está em pecado, venha, mas continue. E se nós olharmos para toda
a palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor ele fala: olha, venha, os teus pecados foram perdoados, vai, não peques mais. Nós falávamos também sobre isso aqui, né? O evangelho, irmãos, ele deve gerar mudança. Não existe um evangelho sem mudança, sem conversão. Temos que estar preocupados, irmãos, com os rumos que a igreja tem tomado. Quando eu falo a igreja, eu falo num contexto geral. Temos que estar preocupados. Aqueles que são mais antigos em igreja vão entender bem o que eu estou falando. A igreja que nós temos hoje é muito diferente da igreja que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. Isso eu tenho conversado com alguns irmãos e, de fato, não é apenas uma percepção minha. Muito diferente. A permissividade, a religiosidade, o liberalismo, o relativismo tem entrado, irmãos, dentro das igrejas e tem feito um estrago. Sorrateiro, chega suave. Olha, não tem nada a ver, não tem problema, pode ir. Tem aí por aí alguns que procuram atualizar a Bíblia para outorgar os seus pecados. Temos, portanto, meus irmãos, alguns deveres para com o nosso Deus e para com os nossos irmãos. Alguns deveres para com a igreja do Senhor. Obrigações para com Deus resultam em obrigações para com o povo de Deus. Tem gente que acha que pode amar a Deus sem amar a sua igreja. Nós temos hoje um famigerado grupo chamado dos desigrejados, que tem sido uma verdadeira tsunami, tem feito muitos estragos. E os desigrejados, eles dizem: olha, você pode servir a Cristo na tua casa, você não precisa ir lá para a igreja ver aquelas pessoas que você nem gosta muito, tem gente chata, tem gente fofoqueiro lá, tem gente entrão, tem gente indelicado naquele lugar, tem gente pecador naquele lugar. Fique na sua casa, olha, liga a sua televisão, veja aí quem você quiser. Se você quiser ver alguém até de fora do Brasil, você pode. Tem legenda. E os desigrejados, eles têm propagado isso aí. Irmãos, não há cristianismo sem igreja. Não há salvação sem igreja. O meio que Deus usa para salvar é a igreja, a sua igreja. Por isso nós devemos estar sempre empolgados em sermos igreja. Há um tempo atrás nós refletimos muito sobre isso aqui. A igreja é um presente de Deus. Ela de fato é um presente de Deus. E não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Temos vivido em um tempo que pessoas que têm compreendido mal o que é ser igreja e têm menosprezado ou relegado o ser igreja por causa dos seus prazeres carnais, por causa muitas vezes dos seus caprichos. Olha, até que eu gostava de ir naquela igreja, mas aquele pastor falou algo que eu não gostei. Aquele pessoal do louvor, não gostei. Aquele baterista toca alto demais. Aquela igreja não é tão legal, não é tão jovial, não é tão contemporânea, né? Um termo que temos ouvido muito por aí. Precisamos de uma igreja que seja contemporânea. Esses deveres requerem de nós um coração puro, irmãos, um coração santo, uma vida de retidão na presença de Deus. Requer de nós também uma fé firme. O autor da carta aqui fala sobre fé. Tudo isso é gerado em nosso coração pelo próprio Senhor. Outro dever que o autor de Hebreus, ele fala aqui também, e nos exorta a isso, é sobre a responsabilidade que nós temos que ter uns para com os outros. Aquilo que nós temos falado, irmãos, a dor do meu irmão deve me incomodar, a dificuldade do meu irmão deve me incomodar, a alegria do meu irmão deve também contagiar o meu coração de alegria. A igreja é isso, é de fato vivermos essa irmandade, é de fato caminharmos como irmãos.
mesmo entendendo as diferenças. Aqueles que têm mais de um filho vão entender muito bem isso. Você cria 2, 3, 4 filhos na mesma casa, com as mesmas regras, com a mesma conduta, mas cada um dos filhos tem uma personalidade diferente. A igreja é da mesma forma, irmãos. Nós estamos aqui, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de agir, de se vestir, de andar, de ser, mas nós não deixamos de ser irmãos. Continuamos, irmãos. Em terceiro lugar, nós temos alegria em ser igreja quando damos a devida importância em congregar. E aqui, não deixemos de congregar, verso 25, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O Senhor está à beira de voltar. Não deixemos de congregar. O autor da carta estava preocupado, porque alguns daqueles cristãos, eles estavam deixando de congregar. E aqui quando fala deixar de congregar, não é faltar um domingo, não é faltar uma escola dominical, um culto, não. Eles estavam deixando de ir, estavam deixando de ser frequentes, estavam se desviando do caminho. E o autor se mostra extremamente preocupado quanto a isso. As pessoas ignoram os mandamentos de Deus. Muitos acham que é eles que decidem se vão à igreja ou não. Deixar de se reunir como igreja é pecado. Deixar de se reunir como igreja é pecado. É pecado quando nós faltamos a cultos por causa das nossas preocupações egocêntricas. É pecado. Hoje de manhã eu falei sobre isso aqui, um pouco. Muitos têm entendido o dia do Senhor de uma forma errada. O domingo não é o dia do Senhor para mim. O domingo é o dia do descanso. O domingo é o dia da família. Irmãos, tomemos cuidado com isso. É pecado quando nós faltamos, quando nós relegamos a igreja do Senhor por preocupações egocêntricas. Quando estamos muito mais preocupados com o nosso bem-estar do que com o estar na presença do Senhor. Aqueles hebreus, eles estavam, talvez, se nós olharmos friamente, eles tinham seus motivos para não estarem na igreja. Já falei aqui alguns motivos. Eram perseguidos, mortos, decapitados, apedrejados, crucificados. Tinham todos os motivos a olhos humanos. Mas o autor fala, não deixe de congregar como é costume de alguns. O que estava acontecendo não era simplesmente um domingo, uma escola dominical, era um costume. Assim, muitos em nossos dias dizem que cristãos que são cristãos estão abandonando o corpo. Temos visto muitos falando sobre isso, sobre os cristãos não praticantes. Quando eu era criança, eu lembro que tinha muito isso nos católicos, Você é católico? Sou católico. Praticante ou não praticante? Isso, se nós olharmos para o nosso meio evangélico, também é uma realidade. Muitos por aí se dizem crentes, mas estão barganhando com Deus, estão buscando algo que eles não vão encontrar na palavra. Nós não podemos deixar de nos reunir como igreja, pois quando nós nos reunimos como igreja, nós oramos uns com os outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros. Irmãos, nós viemos aqui na igreja mesmo para interceder uns pelos outros. Todas as nossas liturgias, nós fazemos esse tipo de oração aqui. Pedindo perdão a Deus pelo meu pecado e pelo pecado do meu irmão, pelo nosso pecado como igreja. Não podemos deixar de vir à igreja por isso. Quando nós estamos aqui na igreja, nós aconselhamos e somos aconselhados. Romanos capítulo 15, verso 14 diz: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Quem nunca veio à igreja, às vezes cansado, triste, desanimado, e Deus usa alguém para falar uma palavra para você e isso conforta o seu coração? Ou muitas vezes você tem sido essa pessoa que fala a alguém para confortar o coração.
Às vezes a gente espera isso do pastor, do presbítero, a gente espera isso do líder, de alguém que está à frente, mas nós precisamos fazer isso, irmãos, mutuamente. E assim nós cresceremos como igreja, e assim o Senhor revitalizará no nosso coração a alegria em ser igreja. Quando nós estamos aqui na igreja, nós servimos os nossos irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 10, dedique-se uns aos outros em amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Maior é o que serve. Irmãos, às vezes nós estamos atolados no nosso egocentrismo. E se o irmão passar por mim e me olhar assim meio torto, eu não falo mais com aquele irmão. Eu não quero mais saber daquele irmão. Deem honra. Maior é o que serve. Quando nós estamos aqui na igreja, nós falamos a verdade, ouvimos também a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando nós estamos na igreja, nós perdoamos e suportamos. Está aqui um ponto crítico. Será que de fato temos perdoado? Será que de fato temos perdoado uns aos outros? Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, irmãos. Quem somos nós para não liberar o perdão para o meu irmão? Quem é você para não perdoar? Nós constantemente, dia após dia, ofendemos a santidade do nosso Deus com o nosso pecado. E Ele está sempre pronto a nos perdoar. Tanta coisa boa, irmãos, que nós podemos fazer na igreja. Tanta coisa boa que nós podemos fazer como quando estamos aqui no ajuntamento solene. Tanta coisa boa que nós podemos fazer como o povo do Senhor. Para finalizar, irmãos, para concluir, que de fato nós alcancemos essa revitalização e essa restauração em nossas vidas. Nas nossas vidas particulares, individuais, mas que nós alcancemos essa alegria em ser igreja de forma, que nós consigamos isso também de forma comunitária. Ser igreja é um privilégio. Estar aqui na igreja hoje é um privilégio. Nós poderíamos estar em vários lugares nesse momento. Mas estar aqui hoje é algo honroso para nós. O Senhor assim nos permitiu. Quantos por aí têm essa vontade de estar em uma igreja e não podem estar nesse momento? Nós temos lido e visto a respeito de muitos cristãos mundo afora que são perseguidos. Não sei se os irmãos já ouviram falar da igreja subterrânea. A igreja que funciona dentro de cavernas. Muitos países aí do Oriente Médio. Países em que aqueles que ajudam cristãos não são nem aqueles que são cristãos. Aqueles que ajudam cristãos são mortos, são perseguidos. Quantos por aí afora têm perdido a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à sua igreja? Vira e mexe lá no seminário, a gente ouve algum relato de algum missionário que está no campo missionário. O cara faz um seminário 5 anos, fora tudo aquilo que ele enfrenta por aí para até se tornar um pastor, um missionário, vai para um campo missionário, irmãos, correndo risco. Corre risco ele, sua esposa, seus filhos. Temos relatos de muitos que são mortos nesse ofício. Aqueles que ali se convertem, eles gostariam de ter o privilégio que nós temos, de poder nos reunir aqui num domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, livremente. Livremente. Como já falei no começo, eu acredito que nós sofremos algum tipo de perseguição velada. Sofremos. Quando nós, de fato, somos uma igreja que prega o verdadeiro Evangelho do Senhor, que vive o verdadeiro Evangelho do Senhor, nós seremos perseguidos, irmãos. Você como cristão, se você não está sendo perseguido por ser cristão, tem algo errado na sua vida. Isso é ao longo de toda a história.
do cristianismo, toda a história do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi perseguido. Mas nós temos algo que muitos por aí gostariam de ter, que é essa liberdade de culto. A minha oração é para que nós estejamos dando valor a isso, irmãos. Estejamos nos alegrando quanto a isso. Alguns têm relegado esse prazer de ser igreja por uma festa de aniversário, por um clube, por uma roda de amigos, um futebol. Muitos por aí têm deixado de congregar por vários e vários motivos, os mais diversos que você possa imaginar. A gente brinca e fala aqui que tem gente que deixa de vir para a igreja por causa do aniversário do cachorro do vizinho e não vem para a igreja. Isso é inadmissível, irmãos. Eu não estou pregando aqui religiosidade, é a verdade. Não existe evangelho, não existe salvação sem o real entendimento do que é ser igreja. Que nós tenhamos essa alegria restaurada em nossos corações, que nós entendamos dia após dia o que é ser igreja e possamos encher os nossos corações e podermos de fato dizer, como diz lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que todas as vezes que nós tivermos que vir aqui para a casa do Senhor, nós tenhamos essa alegria. Que tenhamos essa alegria em entender que somos parte do corpo. É muito bom quando nós temos esse apoio uns nos outros. E aí nós entenderemos de fato o que é ser igreja. Que Deus esteja abençoando a igreja presbiteriana do Lago Azul. Que Ele revitalize no meu e no seu coração, no nosso coração, a alegria de ser igreja. Abaixe sua cabeça. Queria chamar aqui equipe de louvor, nós vamos estar cantando novamente esse cântico ajuntamento, antes de encerrarmos. Vamos ficar de pé? Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio, deixes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória,
de outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Querido Deus, Pai amado, rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, confiados, ó Deus, no Teu amor, confiados, ó Deus, na Tua benevolência, ó Deus, naquilo que o Senhor fez através do Teu Filho amado, confiados, ó Deus, que o Senhor tem abençoado esse lugar, ó Deus, de adoração. Obrigado, ó Deus, por termos esse privilégio de sermos igreja. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite, podermos adorar a Ti, termos esse livre acesso, ó Deus, nos dado através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, entregue naquela cruz como um cordeiro puro, santo, em favor do nosso pecado. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus, de sermos igreja, de sermos esse ajuntamento aqui e podermos Te glorificar, ó Deus, como um corpo. Ó Pai, que todas as vezes que adentrarmos na Tua presença como igreja, o Teu nome seja sempre exaltado, o Teu nome seja sempre glorificado, o Teu nome seja sempre engrandecido. Continua nos abençoando, ó Pai. Dê-nos uma ótima semana, ó Deus, na Tua presença. Que de fato vivamos, ó Deus, na Tua presença, entendendo, ó Deus, que fomos chamados das trevas, ó Deus, para sermos luz e que, ó Deus, brilharemos, ó Deus, para a honra e glória do Teu bondoso nome. É no nome do Teu Filho amado, Jesus, a quem nós devemos toda a nossa adoração, que nós oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar.